alegria estar aqui, ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos e com as irmãs. Eu quero pedir que realmente Deus abençoe a sua vida individualmente, que também, como família, cada lar seja abençoado por receber a palavra de Deus. Para iniciar os nossos trabalhos de hoje, vamos ter um tempo de oração. Santo Deus, mais uma vez nós agradecemos pelas nossas vidas, agradecemos pelas Tuas providências nas nossas vidas, ó Pai. Nós queremos colocar esse tempo diante do Senhor, rogando pela direção do Teu Santo Espírito para entendimento e para transmissão de um assunto tão delicado como este, que afeta tantas pessoas, Pai, que nós possamos obter o Teu entendimento e com isso a Tua esperança, a esperança que vem dos céus. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus amados irmãos. Então, como vocês estão vendo aí, hoje quero falar um pouco sobre depressão, sobre como ajudar pessoas que enfrentam a depressão. Essa é uma luta para muitas pessoas, é algo bastante desafiador para todos nós. Com certeza, sem dúvida nenhuma, esse é o assunto mais difícil, mais desafiador para a área de aconselhamento bíblico, porque muitas vezes nós não vemos os resultados, a gente não consegue ver os resultados, e nem deve ser este o nosso objetivo, de ver os resultados imediatos, e sim simplesmente fazer aquilo que está ao nosso alcance. Então, apesar de difícil, nós sabemos que para o nosso Deus não tem nada difícil. Ele é o Deus do milagre, Ele é o Deus do impossível, e se Ele quiser, Ele pode fazer um milagre na vida das pessoas e transformar o sentimento das pessoas num piscar de olhos. Mas nós sabemos também que não é dessa maneira que Deus age. Ele usa as circunstâncias para expor aquilo, para demonstrar aquilo que já está dentro dos nossos corações. Então nós precisamos, de fato, depender da graça e da capacitação do Espírito Santo para fazer as mudanças nas nossas vidas. Então, seria presunção minha tentar passar para vocês uma fórmula para tratar um assunto tão complexo. Assunto que, apesar de toda a evolução que foi feita nos últimos tempos, todo o desenvolvimento das ciências médicas, nem mesmo eles sabem exatamente a causa e tampouco a cura, não existe uma cura efetiva para esse mal. Então, a ideia é tentar repassar para os irmãos um pouco do que eu já vivenciei nesses últimos anos, presenciando diversos casos e transmitir informação, multiplicar as informações para que a gente possa, em conjunto, alcançar mais pessoas e que enfrentam essa luta tão terrível, que é tão comum no nosso meio. A gente pode certamente indicar e vem às nossas mentes pessoas que enfrentam esse mal, é bem comum no nosso meio. Então, essa é a ideia. A ideia não é um assunto fácil, é um assunto um pouco longo, talvez vou precisar de duas semanas para a gente concluir, talvez até mais, mas a ideia não é ir rápido, a ideia é ir devagar e trocar informações, transmitir informações do que é esse mal, como que ele aflige as pessoas, o que as pessoas falam por aí, e principalmente, como nós podemos ajudar. Nós podemos ajudar. Está no nosso alcance, está no meu alcance, está no alcance de todo cristão, ajudar irmãos e irmãs que enfrentam essa luta tão terrível. Então, nós precisamos obter essa perspectiva. Então, vamos usar esse tempo com sabedoria para poder exatamente aumentar o nosso conhecimento. Vamos começar. Eu quero pôr aqui algumas frases de pessoas que enfrentam esse problema e para a gente poder refletir um pouco e começar por este caminho. Olha essa frase, o que diz. Eu senti, e observem que eu sempre vou destacar a questão de que a depressão é um sentimento. Eu vou explicar isso depois. Por que eu vou destacar isso? Eu senti como se estivesse andando por um campo de flores mortas e encontrasse uma linda rosa. Mas quando me abaixei para cheirá-la, eu caí em um buraco invisível. Está escrito isso no livro do Ed Welch, Depressão, a Tenebrosa Noite da Alma. Você vai encontrar essa frase lá, dita por uma pessoa que enfrentou a luta. Então percebam que, por ser um sentimento, cada pessoa acaba
transmitindo ou falando aquilo que está dentro dela de uma maneira diferente. Não existe uma definição igual. Vamos pegar mais uma aqui que a gente pode encontrar. Sabe aquela sensação que você está numa sala cheia de gente, mas ainda se sente sozinho? Então percebam que a questão vai sempre para o lado do sentimento. E ainda mais uma, que eu destaquei mais uma aqui para nós vermos, está aí mesmo. Eu não sentia vontade de acordar, de levantar da cama, de comer, enfim, de fazer nada. Era um vazio, um peso que eu carregava nas costas. Mas houve uma época em que tomar o remédio já não adiantava mais nada. Eu superei quando pedi para Deus me levar embora. Foi justamente pela fé que me levantei e me fiz outra pessoa. Essas duas últimas frases, os autores são desconhecidos. Eu pesquisei na internet algumas pessoas que estavam fazendo algumas declarações a respeito disso para ilustrar exatamente esse momento. Então percebam que a depressão é um sentimento. A depressão, ela não é algo palpável, ela é um sentimento que aflige profundamente a pessoa. E então cada pessoa enxerga de uma maneira, cada pessoa define de uma maneira particular. Então só ele consegue ver aquilo que está vendo. Só a pessoa que está passando por aquela aflição consegue enxergar aquilo que ela está enxergando. E o desafio para quem está tentando ajudar é exatamente chegar ao ponto de ajudar a pessoa a sair daquele círculo e começar a caminhar no sentido de resolver esse problema e de resolver de forma bíblica, de sair daquele círculo de uma maneira vitoriosa. Então, para pensar em ajudar alguém nessa situação, precisamos nos revestir de todo o amor. Esse é o ponto-chave que a gente vai estudar até o final da lição. Nós precisamos nos revestir de todo o amor, porque é algo complexo, é algo lento e vai precisar realmente de demonstração de muito amor. Tudo que nós vamos ver aqui, o pano de fundo está na necessidade de transmitir amor para as pessoas. A exemplo do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é o papel da igreja amar, ajudar, suportar uns aos outros, como nós vamos ver aí nos versículos que eu peguei para a gente ter algum pano de fundo bíblico para iniciar esse estudo. Percebam o que fala 1 João, capítulo 4. Eu vou ler aí o versículo 11 apenas, que está projetado. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então aí a gente tem uma indicação clara, que é o dever da igreja, é o objetivo da igreja, é o que Deus espera de mim e de você, que a gente ame uns aos outros. E quando a gente se predispõe a estar junto com uma pessoa que passa por uma grande luta, para ouvir essa pessoa, para tentar transmitir verdades bíblicas para ela, para tirá-la daquela situação, é uma grande demonstração de amor. Ou então nós vemos também aí, João, capítulo 13, verso 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Percebam? Nós somos discípulos de Cristo? Sim, nós somos discípulos de Cristo. Então a questão é que nós podemos amar a pessoa e nós daremos evidência clara dessa condição de discípulo na medida que nós demonstremos amor uns para com os outros. E ainda mais um versículo, Efésios capítulo 4, versos 1 e 2, que também está projetado. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, é a nossa vocação, é a vocação dos que foram chamados para testemunhar, para fazer parte da igreja, para testemunhar a respeito do nosso Senhor e Salvador, e a maneira que nós vamos demonstrar isso é exatamente suportando uns aos outros, demonstrando amor uns para com os outros. Então, o meu foco ao ajudar uma pessoa que enfrenta uma luta como essa, de maneira nenhuma é conseguir resolver a questão. De maneira nenhuma é conseguir obter resultado numérico, porque
provavelmente, possivelmente, nós não colheremos esses frutos. Não é esta a maneira de pensar quando nós pensamos em ajudar uma pessoa que passa por depressão. É uma luta que, às vezes, a pessoa enfrenta por um longo período da vida, talvez pela vida inteira. E se o nosso foco for ver o resultado, a gente vai desanimar e vai abandonar aquela questão e vai deixar a pessoa na caminhada sozinho. Isso não vai ser demonstração de amor para com a vida dela. Então, possivelmente, nós não vamos nem ver os frutos, não vamos colher os frutos, mas a gente sabe que a palavra não volta vazia. Quando Paulo fala em humildade, longanimidade, mansidão, ele fala em suportar uns aos outros em amor, independente da condição ou de reciprocidade. Não é uma questão de reciprocidade. Aliás, isso é uma coisa bastante presente na questão da ajuda, do aconselhamento. Nós nunca devemos ter como nossa intenção a reciprocidade ou algo que a gente obtenha em função daquilo. É um trabalho de amor, é um trabalho de entrega, e a pessoa que enfrenta a situação de sentimentos depressivos é a mesma coisa. Não tem reciprocidade, é uma questão de humildade. Então, como grande ideia que a gente tem que ter deste estudo, e é esse o objetivo, é que nós podemos ajudar pessoas que enfrentam depressão. Está ao nosso alcance, basta nós nos colocarmos em campo para isso. Não é obrigação apenas dos pastores, dos diáconos, dos professores, mas é uma obrigação de toda a igreja. Ninguém melhor do que você, que está dentro de um lar, ou que tem acesso a determinadas pessoas para ajudar uma pessoa que enfrenta essa luta. E talvez a pessoa não tenha sequer condições de vir à igreja ou encontrar com pessoas, mas você mesmo, estando dentro do lar, na proximidade dessa pessoa, você tem condições de ajudar. E a ideia desse estudo é levar a esse entendimento, encorajar você, não se sentir amedrontado ou apequenado pela questão, eu não estou preparado para isso. Basta você demonstrar amor. Então, com poucos versículos, como nós vamos ver aqui, é possível fazermos isso. Temos várias maneiras de ajudar as pessoas, de demonstrar amor para as pessoas. Orando, ouvindo as pessoas, fazendo uma refeição ou fazendo um bolo, levando na casa da pessoa, ajudando a arrumar uma casa quando a pessoa está numa situação que ela não consegue nem levantar da cama. Podemos amar as pessoas, suportar, contribuindo, talvez financeiramente, ensinando a palavra, aconselhando, suportando. Diversas maneiras podem ser usadas para ajudar uma pessoa. Então, tudo isso é amar uns aos outros. Às vezes as pessoas falam, eu não tenho um ministério porque eu não estou encontrando oportunidade, não tem uma oportunidade para mim lá na igreja, eu tentei e não consegui. Percebam, tudo isso é ministério. Ajudar uma pessoa, suportar uma pessoa, amar uma pessoa é ministério. Está ao nosso alcance. Então nós podemos, é bastante simples, não é nada formal, mas para Deus ele tem todo o valor. No dia que você estiver diante de Cristo, realmente esse galardão vai ser dado para você, desde que a sua intenção seja demonstrar amor apenas, não algo em reciprocidade. Então, esse é a ideia inicial para a gente começar a falar de como ajudar as pessoas. Então, dentre as necessidades da igreja e tantas oportunidades que a gente tem, existem muitas pessoas que lutam com a questão da depressão. Então, o tema pode intimidar no primeiro momento, mas a maneira bíblica de lidar com isso está ao alcance de todos. Todos nós cristãos estamos habilitados. Bom, vamos andar um pouquinho aí. Qual que é a importância, a relevância desse assunto? Quero deixar esclarecido que nessa primeira etapa, primeiro dia, primeiro momento desse estudo, eu quero passar informações a respeito do que é a depressão, como a depressão atinge as pessoas, o que tem sido feito para se curar as pessoas. E depois, na segunda parte, nós vamos entrar na conversa propriamente dita, a maneira que a gente pode estar conduzindo uma conversa para ajudar a pessoa. Então, a primeira parte ela é um pouco extensa para transmitir informações. Então, está aí projetado, conforme ou de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 320 milhões de pessoas sofriam de depressão em todo o mundo, de acordo com o relatório de 2017.
E a gente sabe por estudos aí que do ano passado para cá, da pandemia para cá, esses números cresceram muito. Então, hoje, certamente, esse número é muito maior do que isso. Também, de acordo com a OMS, mais de 800 mil pessoas se matam por ano. A maioria dos casos, infelizmente, tem a ver com depressão. Então, possivelmente você já ouviu falar, já presenciou, já teve a informação de pessoas que tentaram se matar ou efetivamente se mataram. Percebam que o número que a OMS dá, 800 mil pessoas por ano. É uma grande quantidade de pessoas. É um número absurdo. E por quê? Porque a pessoa chega num ponto de desespero tão grande, de desesperança, de se sentir sozinha, que ela chega no ponto extremo de se matar. Não que todas as pessoas vão fazer isso, mas é perigoso. Então é um assunto extremamente relevante e a igreja não está isenta desse mal. Muitos crentes enfrentam depressão e nós temos acesso a essas pessoas. Daí a ideia da gente estar transmitindo um pouco falando desse assunto para aumentar um pouco o conhecimento de todos, para que a gente possa ajudar os irmãos que enfrentam esse mal. Vamos andar um pouquinho aqui. Bom, trazer mais informações sobre esse polêmico assunto e capacitar a igreja para ajudar irmãos que enfrentam a depressão biblicamente. Esse é o objetivo desse estudo. Aumentar a quantidade de informações e capacitar a igreja. Então, sempre com aquela ideia de que você está capacitado para ajudar uma pessoa que enfrenta depressão. Vai depender da sua disposição. Qual foi a base que eu peguei para fazer esse estudo, para compilar as informações? Eu usei os materiais da ABCB, que é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, da qual eu sou membro, e a Priscila também é membro. Usei o Manual de Autoconfrontação, que é o nosso curso de discipulado. Também fiz algumas pesquisas via internet e fiz diversas inclusões e adaptações da minha própria experiência pessoal que tive oportunidade de ver no decorrer desses últimos anos. Então, a base para trazer esse estudo foram essas 4 fontes, principalmente. Qual que é o histórico? Primeira parte do histórico. Estatísticas indicam que muitas pessoas descrevem a si mesmas como deprimidos. Então, começa daí. É um assunto que vai ter bastante bifurcação. O número de pessoas diagnosticadas com depressão após 1950 é 20 vezes maior se comparado com o início do século XX, entre 1900 e 1910. Essa informação também está no livro Depressão, a Tenebrosa Noite da Alma. Então, aqui tem uma informação bem interessante. Do ano de 1950 para cá, ou seja, nos últimos 70 anos, o número de diagnósticos de pessoas com depressão é 20 vezes maior do que no início do século. E se nós atualizarmos esses dados para século XXI, possivelmente, essas 20 vezes ainda é muito maior do que isso. O que pode levar a gente tirar uma conclusão precipitada? A gente poderia dizer o seguinte: ela é realmente a doença do século. Aumentou muito o diagnóstico de depressão nos últimos 70, 50, 30, 20 anos. Mas será que realmente a depressão é um sentimento novo? Será que isso é uma coisa da atualidade? No passado nós não tínhamos depressão? Não é. Não é um sentimento novo. E nós vamos ilustrar isso em algumas passagens bíblicas, exatamente para mostrar que essa informação de que os diagnósticos são muito maiores agora, ela está contaminada. E antes disso eu queria evidenciar exatamente a questão bíblica. E vamos pegar alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, aí o primeiro exemplo, o exemplo de Caim. Em Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7, nós temos a seguinte informação. Então lhe disse o Senhor, disse Deus para Caim: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Bom, nós sabemos aqui o contexto, Deus
orientou que trouxessem ofertas para ele, Abel trouxe a sua oferta das primícias, Caim também trouxe uma oferta para ele. O que Deus se agradou da oferta de Abel não se agradou da oferta de Caim. E não é o objetivo comentar o porquê ele não se agradou. O fato é que ele não se agradou. E quando Deus não se agradou da oferta de Caim, o que aconteceu com o semblante de Caim? A Bíblia diz que o semblante de Caim descaiu. E o que nós podemos pensar de um semblante descaído? Não remete para uma pessoa deprimida, uma pessoa rejeitada, uma pessoa que está passando por algo que é desagradável, o seu sentimento não é bom. Ele começa falando, por que andas irado? Ele estava irado, com um semblante descaído, como se uma pessoa com a cabeça baixa, realmente, não era uma pessoa demonstrando frutos do Espírito. Agora é interessante que Deus falou para Caim, na sequência, e essa informação, ela martela na minha cabeça constantemente, porque é muito evidente a maneira que Deus age nas nossas vidas. Ele fala que se procederes bem, não é certo que serás aceito. Tudo bem, você fez errado, mas se você fizer certo, você vai ser aceito por mim. É isso que o Senhor está falando para Caim. Mas ele também diz, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, cumpre, o seu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo. É nossa responsabilidade dominar aquilo que está tomando conta do nosso sentimento, como estava acontecendo aqui com Caim. Nós sabemos pela informação bíblica o que aconteceu. Na sequência, o verso seguinte, se eu não me engano, não estou com a Bíblia aberta aqui, mas já no versículo 8, no versículo 8, ele já foi para buscar exatamente. No versículo 8 disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então percebam que imediatamente após, logo em seguida, ao invés dele dominar aquilo que estava tomando conta dele, o semblante, deixando o semblante dele descaído, ao invés disso, ele fez exatamente o contrário. O Senhor falou para ele, se procederes bem, serás aceito. Porém, se procederes mal, o pecado jaz à porta, o seu desejo, o seu sentimento será contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Então, primeiro exemplo de que a depressão, o sentimento ruim, o sentimento mal, ele não é algo novo, ele é algo antigo. Vamos pegar mais um exemplo? O que temos aí? Mais um exemplo bíblico, Davi. Nós sabemos perfeitamente qual foi o pecado de Davi e ele está descrito na Bíblia para nossa orientação, para que nós não passamos pela mesma situação ou que nós tenhamos o coração como Davi teve para poder fazer as suas correções e ter o coração conforme Deus, conforme é requerido de todo cristão e faça as mudanças necessárias. No entanto, quando Davi pecou, quando ele adulterou, ele matou o Urias, ele caiu numa sucessão de pecados, e quando o profeta levou para ele a informação e ele caiu na real de que ele tinha pecado gravemente, ele entrou num estado que nós vamos, eu peço para vocês abrirem as Bíblias aí no Salmo de número 38, e vamos ler alguns versículos para ver como ele entrou num estado de depressão. Uma pessoa descrita como está escrito no Salmo 38, seria hoje diagnosticada certamente com depressão profunda. Eu quero ler apenas alguns versículos aí, Salmo número 38, a partir do versículo número 3. Diz assim a Escritura, não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos, não há saúde nos meus ossos por causa dos meus pecados. Do meu pecado, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, e por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Então percebam que, e aí ele continua ainda a descrição, percebam que a descrição que nós vemos de Davi é exatamente
uma pessoa que está numa depressão profunda, e o sentimento ruim dele é prenúncio do coração dele, é prenúncio do que ele havia feito. No caso específico, nós sabemos o que está por trás desse sentimento ruim. Assim como no caso de Caim, que nós vimos anteriormente, o semblante descaído dele não era uma questão de autoestima baixa, que ele tinha um problema de autoestima. O semblante descaído mostrava a consciência de ter desobedecido a Deus. Deus pediu que ele fizesse de uma maneira e ele fez de outra, e o semblante dele havia descaído. Davi também, o sentimento ruim dele não era por causa de autoestima baixa ou qualquer coisa semelhante a isso. Nós sabemos perfeitamente que era fruto da condição do coração, do pecado que ele havia cometido. E não que todos os casos, eu já quero deixar isso claro desde já, nós vamos perceber claramente no decorrer do estudo que existem diversos motivos. Logo na sequência nós vamos ver vários motivos que podem levar a sentimentos ruins. Mas falando especificamente de Caim e de Davi, nós sabemos que se trata de algo que estava no coração deles. Aí nós temos também projetado a questão de Pedro. Lucas 22, 60, 62 narram a falha de Pedro, que são das mais conhecidas das Escrituras. E fala no final, foi quando houve um contato visual. O Senhor falou para Pedro que ele o negaria por 3 vezes. E quando ocorreu do galo cantar a 3ª vez e ele ter negado a Jesus, houve o livro de Lucas fala desse contato visual que houve, e Pedro saiu e chorou amargamente. Vocês conseguem imaginar como foi essa troca de olhares entre o Senhor e Pedro? Imagina o Senhor sendo judiado, sendo sacrificado ali, e Pedro olhando para ele, tendo uma troca de olhares, exatamente ele se lembrando do que o Senhor tinha feito para ele. Então percebam que o Senhor olha para nós, ele olha para dentro do nosso coração, ele enxerga o nosso coração. E percebam que Pedro, ele chorou amargamente. Mostra um sentimento de muita tristeza, profunda tristeza, que posteriormente o Senhor o restaurou. Mas nesse momento, a ideia aqui é mostrar que o sentimento ruim, o sentimento depressivo, não é algo novo, é algo que sempre existiu, mas que ultimamente ele tem sido mais divulgado. Também aí nós vemos o exemplo podemos falar de Elias, que ele passou por grande questão depressiva quando ele teve que fugir, mesmo depois de ter conseguido uma grande vitória. Também Jonas, que não seguiu o que Deus tinha feito para ele, foi para algum outro lugar, sentiu-se deprimido. E o próprio Jesus, que ele teve grandes angústias quando ele estava na iminência de ser morto na cruz. Então percebam que o sentimento ruim e a depressão, ela tem uma série de níveis. Às vezes ela está ligada a esse... Às vezes não, sempre ela está ligada ao sentimento, mas em níveis mais leves e níveis mais profundos. Da mesma maneira, então, nós podemos ver aí que a incidência da depressão, ela ocorria nos tempos bíblicos e sempre ocorreu. Hoje nós temos uma divulgação um pouco maior. A incidência nos últimos anos aumentou muito. E eu não quero aqui estar colocando foco na questão apenas da medicina e da psicologia e esse tipo de coisa. Mas eu vou trazer algumas informações apenas para ilustrar e para enriquecer o nosso conhecimento também nesse sentido. Então, os dados citados lá no começo, de que o número de diagnósticos nos últimos anos aumentou muito, depois dos anos 50, há uma certa coincidência com o desenvolvimento da indústria farmacêutica. Eu pesquisei alguns dados para ilustrar essa informação que eu estou trazendo para vocês. E é claro que sempre que tem um interesse econômico por trás de alguma coisa, as pessoas acabam indo, né, no sentido de, sem perceber, no caso as ciências médicas acabam divulgando, receitando uma série de medicamentos, às vezes até desnecessários. Às vezes necessários, às vezes desnecessários. Percebam que a gente vai ver a seguir. É um pequeno histórico. Até a década de 1950, não haviam medicamentos vendidos comercialmente para tratamento de depressão. Não havia. Existia apenas tratamento através do ópio e da anfetamina, mas não era vendido comercialmente. Era um tratamento dessa maneira. Então, as pessoas que tinham problemas mais profundos nessa questão eram tratadas dessa maneira.
No entanto, depois da Segunda Guerra, através de experimentos, que eu pulei toda essa etapa, começaram-se a fazer algumas pesquisas e perceberam-se que um medicamento que era inicialmente dado para a questão da tuberculose causou um efeito colateral, aumentando o humor das pessoas. Em 1957, a droga iproniazida passou a ser receitada especificamente para casos de depressão, tornando-se o primeiro antidepressivo vendido comercialmente. Porque o efeito colateral da droga era tão interessante para os casos da melhora de humor que eles começaram a vender comercialmente. 2 laboratórios americanos fizeram isso. Mais para frente surgiram outras drogas, até que em 1987 chegou a fluoxetina, mais conhecido com o nome comercial de Prozac. Em 1990, o Prozac já era o medicamento mais receitado nos Estados Unidos. Em 1994, tornou-se a segunda droga mais vendida do planeta, do mundo. Agora, percebam esses dados. Entre 1988 e 1994, o número anual de consultas a psiquiatras em todo o mundo passou de 10 milhões e 900 mil para 20 milhões, dobrou. E as prescrições de antidepressivos, em geral, foram de 40 milhões por ano em 1988 para 120 milhões em 1998. Em 10 anos, triplicou. Em 2014, 13% dos americanos acima de 12 anos declararam que já tinham usado algum tipo de remédio desse tipo, algum tipo de antidepressivo. Por mais paradoxal que pareça, por mais que tenha aumentado assustadoramente o número de drogas vendidas como antidepressivos, tido como a era dourada dos antidepressivos, nós ainda não temos o fim da doença. É lógico que a droga tem efeito e ela causa melhora no humor, não tem dúvida nenhuma, porém, ainda não há uma cura definitiva. E essa dúvida, esse questionamento que eu estou trazendo para vocês, não é só meu. Também durante a pesquisa que eu fiz, eu percebi que pesquisadores estão questionando, e estão questionando inclusive a prescrição de tantas drogas para as pessoas, sendo que não tem um efeito efetivo. Então aí eu coloquei como um questionamento. Pesquisadores questionam a eficácia dos antidepressivos, pois a despeito da larga utilização, ainda não tem uma cura efetiva. Então é o caso de Irving Kirsch, diretor associado do programa de estudos de placebo e professor de medicina em Harvard. No livro As Novas Drogas do Imperador, Explodindo o Mito dos Antidepressivos, de 2009, ele argumenta que os antidepressivos têm o mesmo efeito de pílulas cheias de açúcar. Em grande parte. Eu vou continuar a explicação disso. O que ele fez? Vou passar mais um slide aqui, mais uma transparência não, uma projeção. Combinando os resultados de 38 estudos realizados com esse tipo de droga, Kirsch chegou à conclusão de que 75% dos resultados positivos podiam ser explicados pelo chamado efeito placebo, como é conhecida qualquer melhora causada pelo poder da sugestão psicológica. Então percebam que ele está dizendo o seguinte: 75% dos casos que foram tidos como positivo com o uso de antidepressivos teriam tido o mesmo resultado caso tivesse só o efeito psicológico, uma pílula de placebo, com droga nenhuma lá, apenas açúcar. Então, ele não está dizendo que 100% dos casos. Outros 25% dos casos foram úteis à droga. Então, como conclusão, está aí também, para o professor, com frequência a depressão é uma reação normal a circunstâncias terríveis. Agora, o que me chamou a atenção e o motivo pelo qual eu trouxe essa informação desse professor Kirsch é o seguinte: o modo de tratá-la é a psicoterapia. E eu grifei a última frase dele. Outros meios incluem a amizade e o apoio emocional. Percebam o que ele falou aqui? Um médico, um pesquisador, um homem capacitado para falar a respeito. No final de todos os estudos, ele fala que boa parte dos resultados teriam sido conhecidos, teriam sido chegados nos bons resultados, caso tivessem amizade, apoio emocional. Agora eu pergunto para vocês,
Amizade e apoio emocional. Na linguagem bíblica, não seria o mesmo que suportar uns aos outros, amar uns aos outros? Não seria o mesmo efeito que ele chegou à conclusão através dos estudos dele, que inclui a amizade e apoio emocional? Então nós vamos ver mais para frente que uma pessoa nessa situação, ela requer muito amor. E daí é o ponto que torna-se um pouco difícil, porque nós precisamos ter paciência. A nossa demonstração de amor tem que ser efetiva. E se você tem uma pessoa que está passando por isso na sua casa, do seu lado, ou talvez você mesmo, você sabe perfeitamente que a maneira de ajudar essa pessoa, seja ela qual for, qual o versículo que você vai utilizar, você precisa passar isso com bastante amor. Indo ao encontro da informação que nós temos aí. Amizade, apoio emocional. Vamos andar um pouco aí. Um dos motivos que dificulta ajudar pessoas que enfrentam depressão é que o termo depressão é utilizado para descrever uma variedade de coisas. Hoje foi, de uma certa forma, banalizado. Então, se a gente pegar todas essas informações que eu passei de laboratórios, que é evidente, irmãos, não vamos ser ingênuos, é evidente que os laboratórios têm todo o interesse na venda das drogas. Então, quanto mais drogas forem receitadas, forem vendidas, melhor. Então, claro, indiretamente eles induzem a classe médica a receitar, a diagnosticar aquelas pessoas com depressão, e a maneira humana, não a maneira bíblica de resolver o problema, é o seguinte: você está com um sentimento ruim, o seu humor está baixo, eu vou te dar uma droga que vai melhorar o seu humor. É até lógico fazer isso. A pessoa ela tem um ânimo em relação àquilo, ela pode se sentir melhor. Por isso que eu destaquei no começo que a depressão sempre está ligada ao sentimento. Ela se sente melhor, mas quando o problema é espiritual ou mental, ou emocional, o problema em si não é resolvido. A pessoa tende a ficar dependente do medicamento e não dependente da Bíblia. A igreja, ao invés de demonstrar amor uns pelos outros, suportar uns aos outros, como é dito na sua palavra, ela pega e manda aquilo para um médico, e que ele vai dar um remédio e eu estou livre daquele problema. É muito mais simples a pessoa ir para esse caminho. Eu não estou dizendo que muitas pessoas têm problemas que necessitam medicamento. Isso eu quero repetir diversas vezes. Não sou contra a pessoa ter um medicamento, e nunca vou falar para você deixe de tomar ou tome, porque isso é um problema apenas entre você e o seu médico. O que eu estou falando é o seguinte: a demonstração de amor, amar uns aos outros, suportar uns aos outros, é um caminho que vai resolver grande parte dos casos, porque a origem do problema é um sentimento ruim que a pessoa está acometida. Então, como está dito aí, a palavra depressão ela é usada para descrever uma série de coisas. E o primeiro passo, então, para ajudar essa pessoa é descobrir o que está por trás do sentimento. E essa é a pergunta que você não vai fazer para a pessoa, que você não vai fazer diretamente. Quando nós formos falar da segunda parte do estudo, sobre como deve conduzir uma conversa, eu vou dar dicas para vocês de como você deve conduzir essa conversa. Mas não adianta você perguntar para a pessoa o que está por trás do seu sentimento. Ela não vai responder isso. Você precisa descobrir isso, e você vai descobrir isso na medida que você faz perguntas para a pessoa. Mas isso a gente vai ver mais para frente, talvez na semana que vem. Então, percebam que o primeiro passo é descobrir o que está por trás do sentimento ruim. A pessoa está aprofundada num sentimento terrível, e diversos níveis, pode ser uma depressão profunda. O que está por trás daquele sentimento? O que ela está sentindo é um sentimento. O que está por trás? O que levou a pessoa a chegar naquele ponto? Nesses casos, então, nós percebemos que existem vários fatores, como foi dito, né? Várias coisas são tidas para falar sobre a questão da palavra depressão. A palavra depressão é usada para descrever uma série de coisas. Agora, fatores que podem causar depressão. Primeiro fator que está colocado aí, essa descrição eu tirei da apostila de autoconfrontação, do manual de autoconfrontação, eu mantive a mesma sequência que está lá. Por quê? Porque percebam que fatores físicos
também podem levar a pessoa a ter sentimentos depressivos. Como exemplos aí que está mostrando parto, o efeito de uma cirurgia, desequilíbrios hormonais ou químicos, disfunções orgânicas, falta de sono, dieta não salutar, fenômenos do ciclo menstrual e outras coisas. Então, nesses casos, se o que está causando, o primeiro passo é descobrir o que está por trás do sentimento depressivo. Se o que está causando o sentimento depressivo é um fator físico, qual é a solução que a pessoa precisa? Ela precisa de um médico, ela precisa fazer uma consulta, descobrir, fazer os exames e seguir a orientação que o médico vai passar para ela. Tomar os medicamentos corretos, ela vai corrigir o problema físico, logo o sentimento dela vai melhorar. Então ela vai estar normalizada a situação emocional, ela vai passar por aquele período. É comum as pessoas terem problemas físicos que levam a sentimentos ruins. Agora, não só fatores físicos. Então, o fator físico não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com aconselhamento bíblico. O fator físico tem a ver com o médico. Então, não é o que nós vamos discutir aqui. Outro possível fator que leva a sentimentos depressivos: fatores emocionais ou circunstanciais. Como está dito aí, respostas contrárias à Bíblia diante de circunstâncias da vida, como, por exemplo, a perda de um emprego, um divórcio, a morte de alguém próximo, a quebra de um relacionamento, dificuldades financeiras, acidentes, filhos adultos deixando o lar, aposentadoria e outras coisas mais que a gente poderia incluir aí. Então, são fatores emocionais, circunstanciais, coisas que acontecem no decorrer da vida da pessoa que podem levar a pessoa para esse tipo de sentimento. Uma pessoa tem um luto, por exemplo, a perda de alguém na família, e algumas pessoas passam daquele período inicial de sentimento ruim e acabam ficando em torno daquilo por um longo período, mais do que o normal. Nós vamos voltar a comentar disso um pouco mais para frente também, mas pode levar a pessoa a ter sentimentos ruins. Ou então a pessoa está extremamente deprimida por questão de perda de um emprego, ou todos esses fatores que eu coloquei aí. Percebam que são circunstâncias da vida, não são fatores físicos, são circunstâncias da vida, e o sentimento ruim leva a pessoa para o mesmo diagnóstico de depressão. Então vamos parar aqui e pensar um pouquinho. Se, em função de uma circunstância dessa, eu, ao invés de corrigir a maneira de pensar sobre a maneira correta, a maneira bíblica, a respeito daquela dificuldade que eu estou passando, talvez uma dificuldade financeira, ou filhos adultos deixando o lar. A gente passou por isso quando a Thaís se casou, percebeu como é difícil o filho deixando o lar, a gente fica muito até com sentimentos depressivos em relação a isso, mas se você não lida biblicamente com isso, você pode começar a pecar por estar agindo em desacordo com a Bíblia. Agora, eu tenho duas maneiras de resolver. A maneira do mundo, eu tomo antidepressivo para o meu sentimento melhorar. Então, eu não corrijo o meu interior. Ou então, eu obtenho a perspectiva bíblica e faço a mudança correspondente. O que a gente percebe, na grande maioria dos casos, eu nem quero falar um percentual, porque seria um chute, a grande maioria dos casos, as pessoas, eu estou falando dos cristãos, optam por tomar um antidepressivo para que o humor melhore e não resolve o problema circunstancial, emocional. Mas tem mais causas, mais fatores. Vamos andar um pouquinho. Fatores espirituais, como está dito aí. Desobediência à Bíblia também, pecado no caso, em relação à alimentação incorreta. A pessoa tem uma alimentação incorreta porque ela não consegue ter o domínio sobre aquela circunstância. E o que acontece? Ela acaba ganhando peso, aquilo faz mal para o emocional dela e ela acaba tendo uma rejeição das pessoas que discriminam a pessoa e leva a ter sentimentos depressivos. Você tem duas maneiras de resolver: tomando um remédio ou fazendo uma mudança bíblica na maneira de pensar, até na maneira de controlar, tendo domínio próprio sobre aquela questão. O que mais? Não somente a alimentação, excesso de trabalho. Pensa no quantos efeitos tem só essas duas palavrinhas. Excesso de trabalho. Um pai de família, um chefe de família, ou uma mãe que tem uma quantidade excessiva de trabalho fora do lar, ela vai negligenciar o relacionamento conjugal, vai negligenciar o relacionamento entre os filhos. E isso vai trazer uma série de consequências, talvez até um divórcio.
E a questão é, o que está por trás daquele sentimento ruim que vai acontecer lá na frente pode ser, a origem daquilo pode ser um excesso de trabalho que você não soube dosar. Ou então, descanso insuficiente, abuso de substâncias químicas, drogas, álcool, medicamentos, falta de exercícios físicos, falha ao cumprir responsabilidades pessoais, trabalho de casa, na escola ou no emprego, falha ao educar os filhos, ausência de devocionais diárias, vida de oração infiel, falha em perdoar outros. São fatores espirituais que a falha em cumprir esses fatores, esses mandamentos, essas orientações bíblicas para as nossas vidas, controlar esses fatores, pode nos levar a sentimentos ruins. E isso, então, por isso que eu coloquei no início, o nosso papel é descobrir o que está por trás do sentimento ruim da pessoa. Através de perguntas nós vamos conseguir entender. É um fator físico? É um fator circunstancial? É um fator espiritual? Ou então, ainda, é um pensamento ou um hábito mental não bíblico? Amargura, medo, preocupação excessiva, inveja, ciúme, autocomiseração, espírito não perdoador, impaciência, procrastinação, pensamentos lascivos, rancor, ira, orgulho, etc. Percebam que todos esses fatores podem levar a sentimentos ruins, a sentimentos depressivos. E tudo desemboca numa palavra só, depressão. E por isso que a quantidade de diagnósticos e de prescrição de antidepressivos só aumenta e vai aumentar cada vez mais. A preocupação não é em diminuir o número de prescrição de antidepressivos. O nosso papel como igreja, e o meu papel como igreja, é mostrar para vocês, e a ideia é que todos nós juntos, a gente obtenha o entendimento de que nós precisamos controlar aquilo que entra nas nossas mentes e como nós controlamos esses fatores, que o nosso sentimento ruim pode ser causa de um desses fatores que eu coloquei aqui. Se for uma causa física, procure um médico. Se for uma causa espiritual, emocional ou pensamentos errados, a gente precisa fazer mudanças. Independentemente da maior parte de qual seja a causa ou o fator, a maior parte dos tratamentos são feitos com base em antidepressivos. E sabe qual é o problema? A consequência? A consequência é que, ao invés da gente ficar dependente deste livro, ao invés de eu ficar dependente da Bíblia e da Palavra de Deus na minha vida, eu fico dependente de um remédio, um medicamento. Eu não tenho um estilo de vida bíblico. É isso que eu estou tentando passar para vocês. O cristão, ele precisa ter um estilo de vida bíblico. Então a gente não pode renunciar ao estilo de vida bíblico. Eu tenho que pensar biblicamente. E uma coisa é eu entender todos os evangelhos, as profecias. Eu tenho que fazer isso, eu devo estudar a palavra de Deus, tudo, desde de Gênesis até o Apocalipse. Mas isso tudo vai ter valor se eu aplicar na minha vida. E quando eu estou enfrentando um sentimento terrível, quando alguém está enfrentando um sentimento terrível, é a hora da gente aplicar as verdades da palavra de Deus nas nossas vidas e perceber a efetividade. Isso é o que mais me encanta na palavra de Deus. É como a palavra de Deus ela é rica e ela é viva e ela é eficaz e ela atinge realmente as nossas dificuldades. Agora, a grande dificuldade, e por isso que os autores, os escritores da Bíblia repetiram tantas vezes, orientado pelo Santo Espírito, nós precisamos não somente ouvir, mas praticar. E não é fácil, irmãos. Então, a ideia da escola dominical, a ideia de um estudo como esse, é nos levar a praticar a palavra de Deus. E não ficar dependente simplesmente de medicamentos. Bom, nós estamos aí já entrando na segunda fase, segunda parte do nosso estudo, que seria como ajudar, então, uma pessoa com depressão. Eu dei um monte de informações para vocês. Passei um monte de informações. O que é, quais os fatores, como que isso pode desencadear na vida da gente, a maneira que a gente deveria, que devemos pensar, que é demonstrar amor, suportar uns aos outros. Nós vimos que o sentimento depressivo não é um sentimento novo, ele é um sentimento de todos os tempos. Nós vimos também que, nos últimos tempos,
há uma prescrição muito grande, exatamente porque o mundo não leva em consideração a palavra de Deus. O mundo leva em consideração as coisas do mundo. E nós sabemos que existem interesses econômicos por trás disso. Então, eu não sou contra os laboratórios, mas é evidente que quem está patrocinando essa grande incidência são os laboratórios. Agora, veja, alguns casos são necessários? Claro que sim. As pessoas, às vezes, estão enfrentando situações tão difíceis e é algo tão desconhecido à mente do ser humano que nós não podemos afirmar que este caso requer um medicamento e esse caso não. Não dá para falar isso. Talvez, é por isso que eu prefiro deixar essa questão fora. Eu estou levando a informação, mas eu não vou me importar se você está tomando um medicamento ou se não está tomando, se você vai continuar ou se você vai parar. Esse não é o objetivo de falar aqui. O meu objetivo é falar como nós podemos ajudar a pessoa. E nós podemos ajudar pessoas que enfrentam sentimentos depressivos. Eu tenho uma grande parte ainda para falar. Existe a maior parte do estudo ainda está por vir, que é exatamente como a gente pode conduzir essa conversa. E eu estou vendo aqui no relógio que já se foram praticamente 50 minutos de estudo. Eu não teria a menor condição de dar continuidade. Então eu vou interromper aqui o estudo e vou na semana que vem. A gente vai continuar dessa parte para frente. Como então ajudar a pessoa? Como deve ser essa conversa? Como a gente pode tirar ou descobrir aquilo que está por trás do sentimento ruim? Eu vou parar por aqui, deixar essa água na boca de vocês para continuar na semana que vem. Amém, irmãos? Muito bom. Eu quero fazer uma oração para agradecer a Deus por este tempo. Espero que vocês tenham apreciado essas informações. E, claro, como sempre eu coloco, nós estamos à disposição para conversar pessoalmente. Eu estou certo que existem muitos casos presentes e talvez a gente pode se dispor a encontrar pessoas, reunir com pessoas, para poder tentar também aqui na igreja, em conjunto, participarmos de aconselhamentos como esse que eu estou sugerindo, para poder ajudar pessoas que enfrentam essa situação. E não somente levar uma informação na escola bíblica dominical, sim ajudar efetivamente. Eu posso fazer isso, você pode fazer isso, nós podemos fazer isso juntos. Essa é a ideia realmente que eu quero passar. Então eu vou fazer uma oração neste momento e na semana que vem a gente vai retomar com a segunda parte, talvez a última, de como a gente pode ajudar as pessoas. Oremos. Amado Deus, nós damos graças, Pai, pela Tua orientação, a orientação do Teu Santo Espírito. Obrigado, Pai, pelas informações que o Senhor nos colocou à disposição e nos submetemos, Pai, ao Senhor. Nós sabemos que por nós mesmos somos incapazes, mas quando nós nos submetemos ao Senhor e às Tuas vontades, às Tuas verdades, nós seremos capacitados pelo Santo Espírito, tanto para ajudar pessoas como sair da situação, nós mesmos que podemos enfrentar sentimentos como esses. Então, eu clamo a Ti, Senhor, eu suplico que o Senhor, desde já, haja na vida da Sua igreja, das pessoas que estejam enfrentando esses sentimentos, que essas pessoas, Pai, possam abrir os olhos, tentar enxergar aquilo que está por trás do seu sentimento ruim e entender que quando nós nos submetemos à Tua palavra, quando nós realmente fazemos a Tua vontade, o Teu Santo Espírito age nas nossas vidas e a gente já está capacitado para fazer mudanças. E, Pai, eu sei que é a Sua vontade, eu sei que o Senhor quer agir na vida da Tua igreja. Então eu peço que o Senhor haja de fato, especialmente na vida das pessoas que estão enfrentando sentimentos ruins, depressão e outros sentimentos ruins também. E que tudo isso venha a redundar em honra e glória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém. Um bom dia para todos, até o culto das 11 horas. Obrigado.